Salve, gurizada! Vindo aqui falar com vocês hoje. Vai ser um vídeo bem sem filtro, assim, não vai ter nenhuma edição, vou só gravar. Não pensei exatamente em como vou colocar as palavras, mas é algo que eu já tô querendo vir conversar com vocês há algum tempo, porque tem uma dúvida muito grande dentro de mim, que eu já até comentei com vocês em live, enfim. Mas hoje eu postei um Reels ali que gerou alguns comentários. E são de fato aqueles comentários que sempre aparecem, né? De pessoas, algumas pessoas duvidando ali, de fato, do resultado, do físico ser natural e do resultado que eu atingi, enfim. Mas ao mesmo tempo também muitos e muitos comentários, a maioria, como sempre, de pessoas dizendo que se inspiram no meu exemplo, de que se motivam através da minha trajetória e que o meu físico de alguma forma mudou alguma questão da vida delas. Então, pô, perdi já a conta de quantas pessoas me mandam mensagem dizendo que estavam pensando em harmonizar e deixaram de fazer isso em função de terem visto que de fato tem como se colocar um shape bom, um shape foda de forma natural. E, enfim, eu não vou contar toda a minha história, se vocês quiserem que eu conte, né, desde o início até agora, como é que foi essa questão dos treinos e tal. E, enfim, história da minha vida, vamos dizer assim. Vocês comentam aí embaixo e eu falo em outro vídeo. Eu vou falar aqui mais de como foi minha trajetória dentro do esporte até agora, a cabeça que eu entrei no esporte e a cabeça que eu estou agora, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno, sou atleta natural de fisiculturismo. Eu tenho 20 anos, faço 21 em agosto. E, cara, basicamente eu entrei nesse esporte, né? Eu diria que dia 23 de agosto de 2020, que é quando eu tava voltando a treinar, depois de 1 ano e 8 meses parado. E eu decidi já, logo quando voltei a treinar, que eu iria voltar a treinar para competir. E aí, desde então, a minha cabeça foi treinar natural, me manter natural até chegar no limite natural, né? Aquele ponto em que tua evolução se torna tão pequena ao longo dos anos que chega a ser insignificante, aí o pessoal chama de limite natural. E aí, quando chegasse nesse ponto, utilizar hormônios e tentar virar profissional e tentar criar uma carreira dentro desse esporte, né? E essa vinha sendo minha visão até o finalzinho do ano passado ali, quando quem acompanha o cenário do fisiculturismo viu que a gente teve muitas e muitas mortes em um período curtíssimo de tempo, principalmente em função do abuso de esteroides, obviamente, que é algo que é o alicerce do esporte, infelizmente. E além disso, eu entrei em contato com pessoas muito bacanas, assim, o Jaime, por exemplo, o Jaime Madrid, lá da Espanha, que é um atleta brasileiro, o único atleta brasileiro pró da WNBF hoje, que é uma federação de fisiculturismo 100% natural, que tem exame de doping e tal. E a gente começou a trocar ideia, comecei a acompanhar o conteúdo dele também e comecei a ver que, de fato, o que eu amava no esporte, né, é o esporte, é o quanto ele te ensina sobre si mesmo, é o quanto ele te ensina sobre a vida, o quanto ele te ensina a ser não só resiliente, mas antifrágil, e todas essas questões que só o fisiculturismo traz por essa questão de te levar ao limite, sabe? E cada vez mais também acompanhando o cenário do fisiculturismo normal, né, que é o que a gente chama, que não seria o fisiculturismo natural, vendo que aquilo acabava às vezes se distanciando do que eu queria pra mim, sabe? Então, tipo, pô, eu já tenho um filho de 5 anos, tenho o Bernardo, eu quero construir uma família com a Ana também, então comecei a cogitar, tipo, pô, será que de fato vale a pena eu abrir mão de alguns anos da minha vida pra hormonizar e fazer o meu nome no esporte, sabe? Porque, e aí começou a surgir essa dúvida dentro de mim, porque eu de fato sei que eu nasci pra isso, eu sei que é isso, que se eu fizer isso eu vou ter sucesso, eu sei que foi o que eu nasci pra fazer, mas ao mesmo tempo eu também fui cada vez mais percebendo que tem outra coisa, outro dom que me foi dado e outra coisa que eu nasci pra fazer, que é o que eu de fato venho fazendo há bastante tempo aqui com vocês, que é de fato compartilhar a minha história e motivar através do meu exemplo, sabe? E isso é algo que assim,
vale muito mais do que qualquer glória no palco, sabe? Receber mensagem dizendo que eu mudei a vida da pessoa e que, sabe, é algo sensacional e que, cara, eu sei que, querendo ou não, se eu harmonizar, eu sei que a minha história ela não vai se apagar, a minha história como natural, até porque tá tudo registrado, até porque tem hoje mais aí de se contar lá no TikTok, por exemplo, mais de 100 mil pessoas que me acompanham, no Instagram quase 100 mil que acompanham minha história e viram toda a minha trajetória, então eu sei que isso não vai se apagar. E eu sei que mesmo harmonizando eu continuaria inspirando e motivando. Mas, cara, não dá pra negar que é uma motivação completamente diferente o cara natural que tá começando agora na academia, ver o Ramon Dino treinando, por exemplo, que tem, pô, obviamente uma história incrível e que a história por si só motiva e inspira. E a outra coisa completamente diferente, ele olhar o Bruno, que é um atleta natural de fato, que é uma pessoa que ele pode não só se motivar com a história e com a trajetória, mas também se inspirar pelo exemplo. Então, isso é uma coisa que se apagaria. A pessoa, essa inspiração do exemplo natural, ela ficaria só no que já existe e não seguiria pra frente, ao menos comigo, sabe? Então, eu não sei nem como concluir esse vídeo, porque eu não gostaria de dizer que eu tomei uma decisão 100%, sabe? Eu não gostaria de dizer isso porque eu, obviamente, vou sempre me dar o direito da dúvida, né? Afinal, é a minha vida, eu tenho que escolher o que eu chegar lá e ver que é o que faz mais sentido pra mim, mas a cada dia que passa eu vejo que o que faz mais sentido é realmente não harmonizar e seguir o legado natural e seguir motivando e inspirando o máximo de pessoas que eu conseguir, porque eu tenho certeza que ainda tem muita gente que precisa ser tocada por essa mensagem e que se eu harmonizar, isso não vai acontecer, sabe? Porque não vai. A pessoa vai se motivar de outra forma, igual já tem milhares de outros atletas aí motivando, entende? Então, enfim, de novo, eu não sei como concluir, eu só achei que era importante eu vir aqui falar pra vocês e dizer isso. Eu sei que vai ter bastante gente que vai se sentir decepcionada porque tinha gente que de fato esperava que eu fosse harmonizar futuramente e que fosse fazer um futuro nesse esporte. Gente que, assim como eu, sabe que eu nasci pra isso, mas eu considero que eu também nasci pra fazer essa outra parte. Eu acho que eu faço isso muito bem, do contrário, a gente não seria hoje uma comunidade tão grande que cresce cada vez mais e uma comunidade tão bacana em que eu de fato sinto proximidade com vocês e sinto essa liberdade para, se eu quiser chorar na câmera, chorar, sabe? Então basicamente é isso. Eu senti a necessidade de falar isso em função dos comentários do vídeo de hoje, porque cada vez mais vem me perguntando se eu pretendo harmonizar, se eu pretendo harmonizar. E então eu acho que até chegar o momento a resposta é não, sabe? Se acontecer, se por algum acaso eu acabar mudando de ideia até ano que vem, paciência, mas ao que tudo indica, não, isso não vai acontecer. E eu não quero que vocês em nenhum momento achem que eu não tô com sangue no olho pro campeonato, tá? Muito pelo contrário. Como eu falei no início do vídeo, eu amo esse esporte, é o que eu amo fazer, eu não vou deixar de competir ainda que eu desista de harmonizar, eu vou seguir competindo, eu vou seguir explorando a minha genética, o meu limite natural, eu vou seguir dando o melhor de mim e ver até onde eu consigo chegar. Então, em nenhum momento pensem que eu tô, sabe, em função de ter desistido de harmonizar, que eu relaxei pro gaúcho ou qualquer coisa do gênero. Muito, muito pelo contrário. Acabei, inclusive, ontem vendo ali algumas coisas de outras pessoas cantando vitória e isso só me deu mais vontade ainda de fato subir lá e mostrar que, cara, campeonato se decide já no palco. Então, não tem nada ganho ainda. O que ganha campeonato é o físico que a gente apresenta no dia, não um mês depois, um mês antes, sabe? Então é isso. Enfim, eu não vou pedir opinião de vocês, porque
Como eu falei, é uma decisão que tem que ser minha. Eu não posso levar em consideração a opinião de outras pessoas para isso. Mas eu gostaria que vocês dissessem se o que vocês sentem com isso que eu acabei de falar, se vocês concordam, se vocês discordam. Eu imagino que que a maioria das pessoas vai apoiar, mas como eu falei, imagino que vão ter pessoas que vão se decepcionar no sentido disso que eu falei de que esperavam ver a versão enhanced, sabe? E ver até onde ela chegaria. Mas eu tenho total certeza de que também vai ser incrível ver até onde a versão natural vai chegar e ao mesmo tempo eu também tenho certeza que não seria possível, que não é possível ver as duas coisas, né? Porque se fosse para harmonizar e de fato tentar ser pró e chegar ao Olímpia um dia e enfim, isso teria que ser feito ano que vem, do contrário ficaria tarde para isso e eu sei que ano que vem eu não vou estar no máximo do físico que eu posso chegar. Então, de qualquer forma, eu teria que escolher uma das duas coisas. E hoje o que faz mais sentido para mim é de fato escolher a minha saúde, escolher a minha família e escolher principalmente esse essa responsabilidade que vocês me entregaram de motivar e servir de exemplo e inspirar as pessoas. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado aí a todos vocês que me acompanham e é isso. Tamo junto. Abraço.